Olha, domingo legal! E é com a abertura do Google que eu venho falar aqui hoje que o meu BolsoCast vai tratar do caminho da liberdade financeira. Eu sou o Maurício, do Maurício Finanças, psicólogo de formação, consultor e educador financeiro. Eu busco trazer as finanças aliado à psicologia, que eu chamo de mente. Confere aí meu BolsoCast. Antes, preciso dizer que esse modelo ele é básico e simples, mas muita gente não conhece e não faz, mas por intuição sabem, entendeu? Não conhece os detalhes. Por quê? Porque não tivemos educação financeira. E eu ouso dizer que essas novas gerações também não têm educação financeira. Pelo contrário, os estímulos mentais e sensoriais são para o consumismo absurdo, promover status através de bens ou materiais, seja o que for, que não é bens, né? Visão de curto prazo, ou seja, imediatismo e tudo mais que leva por esse lado do consumismo. Mas só que o importante é quanto mais cedo começar a ter noção da liberdade financeira, mais rápido você atinge. Quanto mais cedo começa, mais rápido você atinge. Porque todo investidor só tem um arrependimento, ou é o primeiro arrependimento, né? Que é o seguinte: não ter começado a investir antes. Simples assim. Então, trazendo aqui que esse modelo é simples e básico, muita gente não conhece, ou seja, não tem os detalhes técnicos, né, das coisas e não faz. Eu vou fazer aqui uma analogia com má alimentação. Todo mundo sabe o que deve ou não deve comer, o que é bom, o que não é bom, o que é saudável, o que não é saudável, quantas vezes comer, etc, etc, etc. Todo mundo tem essa noção. Conhecimento detalhado não tem, mas tem a noção. E digamos que a pessoa ela chegou num patamar que ela quer melhorar a sua saúde, quer melhorar a sua alimentação. Ela começa por conta própria, no começo tem um bom resultado, melhorando sua alimentação, mas chega uma hora que estaciona, não consegue mais perder peso, não consegue mais desenvolver. E é aí que ele busca-se um profissional, um nutricionista, né, da área, para ele lhe orientar, passar um plano para você, um planejamento para você chegar nas suas metas. Por quê? Porque ele tem experiência, ele tem o conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que é básico e simples: alimentação saudável e não saudável. Então, voltando aqui para a liberdade financeira, eu gosto de comparar com degraus. Você vai subindo um por um. Se pular, você corre o risco de cair, ou também pode não cair. É um risco, entendeu? O primeiro degrau é não gastar dinheiro com futilidades, ou pelo menos cortar em 50% no início, né? As futilidades que você está adquirindo. Muita gente sabe disso, mas poucas fazem. Muita gente se entrega ao imediatismo. Por isso que eu tinha dito que é básico e simples. Mas, gente, muita gente não pratica o básico e o simples. É impressionante. Vocês não têm noção. Muitos de vocês não têm noção, né? Então, o primeiro degrau, que é, né, não gastar com futilidades, voltando à analogia da alimentação, ou seja, se você for fazer um regime para perder peso e do nada corta todas aquelas besteiras que você estava acostumado a consumir, altas taxas de açúcar, gorduras, enfim, tudo mais, e do dia para a noite você corta tudo sem ajuda profissional, provavelmente vai ter um efeito rebote na frente, ou seja, vai chegar uma hora que o seu corpo não vai aguentar e você ou vai ter um problema de saúde, ou então você vai detonar o que tiver na sua frente, seja de açúcar ou gordura. O seu corpo vai pedir aquilo ali, e quando você botar um pouquinho na boca, o seu corpo vai ficar:
mais um pouco não vai fazer mal, mais um pouco não vai fazer mal. E isso é comparável com futilidades, comprar futilidades, né? Porque se você não consegue controlar, você não faz um planejamento para controle, a probabilidade de não dar certo é até alta, tá? Então, esse primeiro degrau, se você, ele é fundamental. Se você não conseguir manter o controle financeiro, você não tem o controle, a disciplina para os passos futuros, para os degraus futuros, entendeu? Por exemplo, se você é uma pessoa bastante consumista, não tem reserva de emergência, não tem nada, não investe, todo o dinheiro extra você só pensa em como eu irei gastá-lo. Se por um acaso hoje cair no seu colo um prêmio da Mega Sena, seja o que for, você fica uma pessoa rica. Como você não teve o controle, você não teve educação financeira, não tem controle, não desenvolveu o controle emocional, não desenvolveu o controle mental, a probabilidade desse dinheiro evaporar, ou seja, você gastar tudo e não ter retorno nenhum desse dinheiro, é grande. Porque você vai estar só sustentando, entre aspas, um vício, que é o consumismo, e vai adquirir coisas mais caras. Segundo degrau é não fazer dívidas. No Brasil é meio difícil, né? Então, se você não fizer dívidas longas ou várias dívidas ao mesmo tempo, já é um bom passo. Aqui nesse degrau é onde começa a pavimentação da base financeira, né? Você vai construir um pavimento forte, robusto, para continuar subindo os degraus. Mania de falar degraus. Mas continuando, vamos lá. O terceiro degrau é reserva de emergência. Eu bato demais nessa tecla. Lá no meu Instagram tem até um exemplo que eu vou soltar. Não soltei ainda, agora que eu lembrei que eu tô gravando podcast, que eu lembrei. Eu ainda vou soltar um exemplo de uma conhecida. Por ela não ter reserva de emergência, o que aconteceu com os investimentos dela, tá? E esse passo eu já negligenciei. Eu tinha uma quantidade X na minha reserva e eu tive um problema que também tá no meu Instagram, e aí eu percebi que eu precisava aumentar a minha reserva. E nesse período eu já estava investindo bem, que eu achava a reserva o de menos. Conforme você vai entendendo que a reserva financeira é um degrau importantíssimo, por isso que eu gosto de chamar de degraus. Porque você vai subindo um por um e todos eles são muito importantes. Essa parte você está construindo a base financeira. Esse degrau ele é fundamental para que não se mexa no patrimônio acumulado. E ainda é um exercício de disciplina para o próximo degrau. Estão entendendo? Cada degrauzinho é um passo importante. O quarto degrau, adquirir e acumular patrimônio. No livro Pai Rico, Pai Pobre, esse tema é muito bem abordado. Mas aqui eu vou dar uma pequena explicação do que é patrimônio. O que é patrimônio? É tudo aquilo que te traz renda ativa ou passiva. Muita gente acha que investir em bolsa apenas. Vou dar um exemplo aqui meio fora desse escopo. Um professor adquire livros e cursos, que no caso dele é patrimônio para ele, mas para outras pessoas não é patrimônio. Ele pode gerar renda ativa dando aulas particulares com os conhecimentos adquiridos dos livros e dos cursos que ele foi fazendo. Ainda pode fazer cursos próprios dele, colocar para vender, ou seja, gerando renda passiva e ativa ao mesmo tempo, prestar consultorias, que também está gerando renda ativa. Com esse patrimônio que ele adquiriu, ele está gerando renda passiva e ativa. Então, patrimônio é aquilo que você adquire e te gera algum tipo de renda. Também você pode, por exemplo, adquirir casas ou lojas para alugar, você vai estar gerando renda passiva, ou seja, você vai estar ali todo mês recebendo aquele valor X. Se você adquirir esses imóveis e especular, ou seja, esperar valorizar e vender,
você está gerando renda ativa. Você está comprando e vendendo, você está comercializando. Outro exemplo, comprar uma loja para abrir o seu negócio. É um patrimônio que você está adquirindo para te gerar renda ativa. Você vai ser dono do seu negócio. Ativos na bolsa de valores. Aí lá tem ativos que geram renda por crescimento e por renda passiva de dividendos. Agora, seja qual for a renda, o patrimônio que você queira adquirir para gerar renda passiva ou ativa, para gerar valor para você, para acrescentar, vê aquilo que você gosta. Por exemplo, o professor gosta de dar aula, então ele vai dar as aulas dele. Se você gosta de lidar com imóveis, você vai lá e faz lida com imóveis. Enfim, é isso que eu quero trazer aqui. Seja o que for, se você gosta, avance, porque fica mais interessante quando você tiver que estudar sobre o assunto. Não fica aquela forçação, fica uma coisa prazerosa. E não se engane, você sempre vai ter que estudar sobre o assunto que você for seguir, tá? Bom, vou falar aqui de mim agora. Por exemplo, eu me formei em psicologia, aprendi muita coisa no curso. Se eu tivesse pego o valor investido nisso, tivesse posto na bolsa, minha situação teria sido mais vantajosa nesse caso. Porque na época eu estudava sobre o assunto antes mesmo de entrar na faculdade, mas não era a área que eu queria seguir, essa área de finanças e etc, investimentos, porque para mim era um hobby, era uma coisa que eu gostava, era prazeroso estudar. Eu queria seguir na área de psicologia, mas aí fica outro podcast, outro vídeo, esse assunto. É um plano que eu tinha, enfim, fica para outra hora. E aí, hoje eu estou na área que eu gosto muito. Foi um dos motivos que eu montei o Instagram e montei esse podcast, Meu Bolso Cash. Eu não tinha com quem falar sobre finanças. Eu não tinha com quem falar sobre investimentos. E eu ficava sozinho nesse meio desse assunto. E é um assunto que eu sempre estudei, como eu já disse, por hobby, porque eu gosto, eu sou interessado. Só que eu sempre lidei com certas crenças limitantes. Uma delas é esse assunto financeiro, seja o que for, né? Financeiro, investimentos, é coisa de rico, coisa de pobre. E não tem essa de classe social para educação financeira. Não tem. O que difere basicamente é a educação, porque uma pessoa na classe social mais baixa, ela pode ter a sua liberdade financeira, e uma pessoa na classe mais alta, ela pode estar ali sendo escravizada. Ela não tem prazer nenhum. Ela está ali 12 horas por dia num trabalho que ela não gosta para manter um alto padrão de vida que só aparência. Mas vou trazer uns exemplos aqui. Todos devem conhecer, ou eu acho que conhece, alguém que é considerado bem de vida ou rico. Mas a pessoa não tem tempo para ela vive em função do trabalho, ganha altos salários. Essa vida, né? Essa rotina, a pessoa desenvolve certas doenças, seja fisiológicas, seja mentais. Eu gosto muito de citar o exemplo dos médicos. Por quê? Porque muita gente tem a visão de que os médicos são o auge da liberdade financeira, porque tem bons salários, enfim. Muita gente abstrai ou não conhece, né, que para se formar médico tem que se investir dinheiro e tempo durante a formação para o cara conseguir, ou a mulher no caso também, se formar, demanda muito tempo e dinheiro. E se você não se dedicar, você pode não passar na prova. E aí é um desperdício de dinheiro e tempo. Então a pessoa meio que se interna nisso. Aí, se eu não me engano, são 5 anos, eu acho, da formação acadêmica. Desculpe se eu estiver errando, mas eu acho que é isso. E são 10 anos para ele realmente se tornar um médico, tá? Apto a exercer a medicina totalmente. O que eu quero dizer com isso? Que são 5 anos de estudos acadêmicos, etc, mais 5 anos de residência. Desculpe se eu estiver errando aqui, mas é mais ou menos isso até onde eu me lembrava. Aliás, até onde eu me lembro. E quando dá tudo certo, ele passa na prova, tá? Ele está exercendo a medicina, ele chega no auge da carreira, aí vai passando o tempo, é um serviço estressante, dependendo ainda da especialização, que ainda tem isso, tá? O médico tem que se especializar numa área. Dependendo da especialização, é mais estressante ainda,
Ou seja, já é um investimento de saúde mental. Ele tá no auge da carreira, ganhando bem, exercendo a medicina, só ele tem que sustentar um padrão de vida alto. Alguns deles imaginam que tem que espelhar aquilo mesmo, que médico é uma pessoa muito bem sucedida. Só que acontece, muitos deles, não todos, mas boa parte, são endividados, têm problemas de saúde, seja por causa do trabalho, ou seja pela parte financeira. Isso porque quando ele está lá na faculdade, é ensinado para ele a parte humana da coisa. Não é ensinado, não sei se por tempo, por vontade, por preço, não sei, a parte financeira. Então o cara nunca teve essa educação. Esses profissionais estão entre os mais endividados. E muita gente tem a percepção, ou a ilusão, não sei a palavra correta aqui usar, que são os profissionais ricos. Todo mundo é rico. Mas eu já conheci gente que mora na beira da praia e aí tem carro bonito na beira da praia. Eu digo pra vocês, a vida financeira da pessoa é horrível. É horrível. Olha, não é brincadeira não, tá? Muitos deles passam dificuldade pra comer e não é brincadeira, tá? Pra manter uma aparência de bem-sucedido. É triste dizer isso. Mas enfim, isso é liberdade? Isso é liberdade financeira? Isso é ter saúde? Quando você desliga a mente para essas coisas, fala assim, quer saber de uma coisa? Vou viver dentro do meu padrão que eu quero viver, não vou adquirir dívida, não vou viver de aparência para os outros e tudo mais. É libertador. Mas por outro lado, tem pessoas com menor posses que trabalham igual ou até mais que o médico, mas a pessoa tem a liberdade financeira dela. Não devem, se precisar sair do trabalho, pode sair, porque tem lá sua reserva, tem lá suas outras rendas. Também tem os casos de pessoas que ficaram ricas, né? Seja ganhando prêmio na loteria, na Mega Sena, ou ganhando reality show, 2 anos no máximo. A maioria, tem estudos que falam sobre isso, tá? A maioria voltam pro ponto de onde começaram, ou seja, de antes de ganhar o prêmio. O que que difere isso? Muitos deles são roubados, né? Eles botam os valores para pessoas administrar, pessoas que não têm conhecimento ou agem de má fé mesmo. Por que ela faz isso? Porque ela não teve educação. Então ela terceiriza essa educação para outra pessoa, e aí, mesmo que a outra pessoa seja boa, etc, etc, o dinheiro não é dela. Infelizmente, muitos voltam para a estaca zero. E isso é muito triste. Sério mesmo. Por quê? Porque é legal quando todo mundo tem a sua liberdade financeira. Eu sei que eu falando assim é muito romantizado e tal. É basicamente conhecimento, disciplina e estratégia. Basicamente isso. Mas a ideia aqui é trazer que a liberdade financeira não é ser rico. Ser rico, se você tiver educação financeira, você só decola. Mas educação não é questão de classe social. É questão de apenas educação, objetivo, estratégia, disciplina. E se, por exemplo, você não quer deixar para você, deixa para alguém da sua família. Mesmo que você não consiga acumular muito patrimônio, você pelo menos você pode estar deixando algum conhecimento para essas pessoas, deixando um patrimônio intelectual para essa pessoa. E no futuro, ela aprenda mais cedo do que a gente, e aí ela tem a sua liberdade financeira antes. Bom, isso tudo é apenas fruto do desconhecimento. Então ajude a espalhar essas informações, pois quando todo mundo entender que é bom para todos ter liberdade financeira, ou seja, não é bom para X, A, Z, é bom para todos, toda a população. Todo mundo vai avançar mais. E a vida de todos pode mudar para melhor. Bom, é isso aí, pessoal. Me siga no Instagram, mauricio.financas, mauricio.financas. Se o meu bolso cash ajudar uma pessoa que seja, cara, vai ser sensacional. Eu espero
que ajude alguém essas informações, esse bate-papo, digamos assim, bate-papo que eu falo sozinho. Enfim, me siga lá no Instagram, que lá eu tenho muito mais dicas, falo muito mais coisas. Muito obrigado, valeu!